E hoje nós estamos em Dmanisi, na Kalahari. Dmanisi, na Kalahari, significa ruínas de um vilarejo. Um dos lugares mais antigos e significativos da história da humanidade. Esse vilarejo foi uma cidadela no período medieval. Inclusive, essa igreja, Sione Dmanisi, foi construída no século VII. Em uma época em que o Cáucaso era um cruzamento de culturas, comércio e guerras. Mas sua história remonta a tempos muito mais antigos, servindo como um ponto estratégico desde a antiguidade. Mas o que torna esse lugar tão especial? Aqui foram encontrados vários artefatos arqueológicos, e um em específico mudou a história. Será que Adão e Eva foram encontrados aqui? Para descobrir o mistério que Dmanisi esconde há milhões de anos, já deixe logo seu like e fique com a gente até o final do vídeo. O passeio é dividido em 2 etapas. A caminhada pela cidadela é livre e gratuita. Já para visitar as escavações do sítio arqueológico, você deve comprar os ingressos no local, no valor de 15 lares por pessoa. A gente está andando em ruínas do século VII, isso é 600 anos depois de Cristo. Pensar que séculos atrás, pessoas viviam e trabalhavam exatamente onde estamos agora. Imaginar o que seriam aqui essas instalações, se eram casas, se eram oficinas, casa de banho, fica só na imaginação. A localização entre o Mar Negro e o Mar Cáspio fez com que ele fosse um local crucial para o controle das rotas comerciais que conectavam o Oriente com o Ocidente. E esse muro aqui, galera, a gente imagina que é a fortaleza da cidadela, para proteger contra ataques inimigos. Inclusive, esse território já ficou sob domínio árabe, já ficou sob domínio de um rei armeno, então deve ter tido muitas batalhas aqui. Provavelmente o guarda ficava aqui, ó, só de olho. Em um mundo de constantes batalhas e disputas territoriais, onde a sobrevivência dependia tanto da força física quanto da engenhosidade. A história é um lembrete poderoso da nossa própria fragilidade e da durabilidade da cultura humana. Após explorar as ruínas, vamos agora ao coração deste sítio arqueológico. Porque aqui nesse lugar, conforme eles foram escavando, eles foram encontrando coisas cada vez mais antigas, inclusive fósseis de animais antigos. E um fóssil, que eu não sei se vou falar agora, porque realmente esse lugar, depois dessa descoberta, ele ficou marcado para a história, para sempre. Aqui os mistérios se aprofundam e a história ganha vida de uma maneira surpreendente. Aqui está explicando, galera, que esse lugar faz parte da história da época medieval, Era de Bronze e o início da Idade da Pedra. Ingressos comprados, 15 lares para cada um, 30 no total. Vamos embora. O Museu Arqueológico abriga um dos achados mais significativos da história da humanidade. Acredita-se que a vida começou na África e que o homem só saiu da África no máximo há 1 milhão de anos atrás. Mas as descobertas em Dmanisi mudaram essa perspectiva, revelando que nossos ancestrais começaram a se espalhar pelo mundo quase o dobro desse tempo. Aqui foram encontrados mandíbulas e crânios que datam 1.800.000 anos atrás. Esses fósseis são os mais antigos já encontrados fora da África. É quase como se estivéssemos olhando para Adão e Eva, mas no sentido de que esses indivíduos poderiam ser os ancestrais de todos os europeus que viriam depois. Eles representam o início da nova era para a humanidade, uma era de exploração e adaptação em terras desconhecidas. Essa descoberta foi um marco na paleoantropologia, provocando uma reavaliação das teorias sobre a migração dos primeiros hominídeos para fora da África, colocando Dmanisi no mapa mundial da arqueologia. A gente ainda não era desenvolvido o suficiente, nem forte o suficiente para mudar de um continente para o outro. Nosso cérebro ainda era muito pequeno. E ao contrário do que se pensava anteriormente, esses primeiros hominídeos não possuíam armas desenvolvidas. As ferramentas encontradas em Dmanisi são rudimentares, o que nos faz repensar as capacidades e a engenhosidade dos nossos ancestrais. E aí muitos perguntam por que o ser humano saiu da África, o que ele quis ao desbravar novos caminhos, novos territórios tão longe. E a resposta é simplesmente que ele podia. Ele queria e podia. Uma ferramenta bem primitiva, uma pedra batida uma na outra, fica afiada, ele consegue cortar carne, consegue cortar osso, consegue se defender e saiu lá da África, chegou aqui na Eurásia. Aqui é um lugar muito importante assim, para os arqueólogos e historiadores, porque é um espaço muito pequeno e foram encontrados fósseis de muitas evoluções do ser humano. A diversidade encontrada nos fósseis de Dmanisi levou os cientistas a questionar se diferentes espécies de hominídeos coexistiam ou se estavam vendo uma única espécie com uma grande variabilidade física, levantando questões sobre como essas populações interagiam e se organizavam socialmente.
O crânio número 5, por exemplo, é um dos mais completos e bem preservados. A análise deste crânio revelou que ele pertencia a um indivíduo jovem, possivelmente um adolescente. Este indivíduo, apesar de sua juventude, apresenta sinais de uma vida difícil, incluindo desgaste dentário significativo, o que sugere uma dieta baseada em alimentos duros e fibrosos. Pensar que esses seres, tão distantes de nós no tempo, usavam ferramentas e técnicas que são os primeiros indícios da cultura humana, nos faz refletir sobre a nossa própria evolução. Como esses primeiros hominídeos da Europa estavam apenas começando a deixar sua marca no mundo, sem saber que milhões de anos depois, seus descendentes estariam refletindo sobre suas vidas. As escavações são etiquetadas, são camadas etiquetadas, e através das rochas eles conseguem determinar o período histórico, o que aconteceu naquele período. Essas escavações nos dão a chance de montar a linha do tempo da nossa espécie, e ao fazermos isso, percebemos como cada pequeno detalhe, cada fóssil, contribui para a grande narrativa da evolução humana. É um trabalho meticuloso e fascinante, que nos lembra que o presente é apenas o mais recente capítulo de uma história muito mais longa. Esses fósseis não são apenas evidências científicas, eles são testemunhas silenciosas de uma era em que a humanidade estava apenas começando a deixar sua marca no mundo. E é fascinante pensar que, de alguma forma, esses primeiros europeus, com as suas ferramentas de pedras simples e vidas difíceis, abriram caminho para tudo que conhecemos hoje. E aqui estão expostos a reconstituição do que seria o rosto de Adão e Eva. Na verdade, o nome deles é Zesva e Mizia. A gente brincou com o nome Adão e Eva porque eles são, teoricamente, os primeiros seres humanos no continente inteiro, né? Porque toda a população poderia vir deles, né? Mas na verdade eles são os mais antigos já encontrados. O que podemos aprender com esses primeiros europeus? A humanidade já enfrentou desafios imensos e sobreviveu. O que essa história de resistência e adaptação nos ensina sobre os desafios que enfrentamos hoje? Será que daqui a 1,8 milhões de anos, nossos descendentes olharão para os fósseis e artefatos que deixamos para trás e perguntarão sobre nós, assim como fazemos agora? Visitar Dmanisi é como viajar no tempo. É um lugar onde o passado e o presente se encontram, e onde podemos refletir sobre o que significa ser humano. Este é um dos lugares onde a história do nosso mundo foi escrita em pedra, e onde as lições do passado ainda ecoam com força para aqueles que estão dispostos a ouvir. Esperamos que essa jornada por Dmanisi tenha sido tão fascinante para você quanto foi para nós. Se você gostou, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Até a próxima aventura! Avante! Com a Avante 3!